aqui reunidos hoje para celebrar este grande dia, que é o aniversário do Coletivo 68. Falar do Coletivo 68 pra mim é quase como um paradoxo, assim, porque ele é ao mesmo tempo muito fácil e também muito difícil. A minha relação de proximidade com o grupo, lá em 2017, enquanto espectadora, ela se deu muito também pela minha relação pessoal com o Lucas, que é a pessoa que deu o pontapé e reuniu, né, as pessoas em torno dessa proposta. O coletivo ele surgiu em 2017. O Coletivo é quase como um filho, assim, gestado e gerido por muito tempo. Ele nasceu de uma vontade muito pessoal minha de criar um grupo que se estabelecesse como um espaço de troca para artistas não só do teatro, mas também das outras áreas, como as artes visuais, a música, o cinema, a fotografia. E isso é quase como uma utopia, né? A vontade era grande, mas a realidade é bem diferente. Acabou que a gente conseguiu reunir, na sua maioria, o grupo é composto por pessoas ligadas ao teatro, mas temos ainda colaboradores de outras áreas que formaram assim uma identidade muito própria e muito potente para nossas criações desenvolvidas no início do grupo e até agora, né? Bom, o Coletivo 68, ele é um grupo de teatro que vive no interior do Rio Grande do Sul e que basicamente é um espaço de experimentação e troca. Ele surgiu como uma proposta de um grupo que trabalhasse na troca, né? Na troca de experiências, na troca de trabalho. E seria esse espaço onde as pessoas, né, teriam para experimentar e pesquisar, né? E se explorassem em diversas áreas, né? Porque quando o Galho ele criou o grupo, eu ainda me lembro quando ele mandou uma mensagem, ele queria, né, criar esse grupo pensando não ser que ninguém tivesse posições físicas. Pensando que ninguém teria, né, posições fixas e que a gente ia explorando à medida que a gente se sente seguro para dirigir, né, para propor peças, para propor dramaturgias e tudo mais. E o trabalho do grupo ele é bem colaborativo, né? Ele flutua, como a gente sempre gosta de mencionar para as pessoas quando nos perguntam. Cada pessoa é encarregada de alguma função. E sempre que, por exemplo, a gente vai montar um espetáculo, cada pessoa pode escolher onde se quer atuar, se quer ficar na parte não na parte da atuação, mas com figurino, sonoplastia, iluminação. Dentro do grupo a gente tem funções específicas, a gente tem diretor artístico, a gente tem secretária, a gente tem tesoureiro, a gente tem a pessoa que fica nas mídias. Cada um ocupa uma função dessas e que vai trocando de ano a ano, dependendo de como é a situação, a gente vai modificando as pessoas para ver onde elas estão se encaixando melhor. E desde aquele início eu já entendia essa maneira de se relacionar do grupo como algo muito positivo, potente e saudável para a criação, assim, né? Como o nome já diz, é um coletivo de artistas. Então a gente trabalha de uma forma bem conjunta. Todo mundo cria, todo mundo opina, todo mundo tem uma função dentro do coletivo. Porém, é lógico que o grupo ele tem que ter uma unidade de estética e linguagem que vem muito da experiência principal do Lucas, que foi o criador, o que deu a ideia de iniciar o grupo, e da Liz e da Alice, que foram as pessoas que iniciaram o grupo junto do Lucas. A gente que veio depois, a gente se identifica muito com esse trabalho e tá dentro do grupo por causa disso, né? Mas eu acho que a gente trabalha de uma forma que todo mundo é escutado, todo mundo tem seu dedo ali, sua mão ali. As posições dentro do grupo são flutuantes, exatamente para seguir essa diretriz muito profunda de experimentação, assim mesmo, que o grupo tem.
Então, dessa maneira, todos os membros podem experimentar diversas posições para uma criação teatral. E eu acho que isso também traz a possibilidade de uma criação e uma relação de grupo mais horizontal, né? Mais livre também. E acho que isso tem muito a agregar para todos os membros, porque é muito importante que você, quando está em uma posição, você consegue enxergar as demandas de uma outra posição, né? Essa interação flutuante, ela é uma característica de vários grupos independentes de teatro e, na minha opinião, é uma característica muito potente, assim. Bom, o coletivo, ele surgiu muito de uma vontade que eu tinha de ter um grupo de teatro de uma forma horizontal, né? Que se estabelecesse de uma forma horizontal, onde os integrantes, apesar de não estarem ali no momento da criação do grupo, né? Mas que eles se sentissem tão donos do grupo e tão pertencentes àquele espaço quanto eu. E que colocassem dentro daquele grupo as suas próprias biografias. E que esse grupo fosse um grupo de biografias diversas, mas que criasse uma única identidade. E também é óbvio, né, que esse desejo é um desejo quase utópico, talvez não tanto assim, né, mas quando a gente trabalha com pessoas diversas, isso demanda um longo tempo, uma longa trajetória. E a gente está fazendo 3 anos agora, e eu acredito que a gente está na trilha certa para construir esse desejo. A gente teve muitos processos engavetados no decorrer desses anos. É muito louco como é difícil fixar um grupo, né? Eu me lembro que na faculdade eu tinha feito algumas pesquisas sobre o grupo Galpão e o Lume e tudo mais, e que na história, na trajetória deles, né, era dito como era, né, acontecia de muitas peças acabavam saindo por conta de diversos problemas, assim, e a gente acabou vivendo isso também, né? Então, né, como é difícil fixar um grupo, tipo, e conseguir, né, concluir um trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar com grupo, mas é desafiador, com certeza é. Porque eu acho que é um desafio trabalhar com grupo em qualquer área, em qualquer setor profissional. Porque as pessoas, elas têm suas diferenças, em algum momento desse trabalho, essas diferenças vão aparecer. E aí, quando tu trabalha com arte, isso é bem comum de acontecer. Porque cada um tem seus pontos de vista, cada um tem suas experiências, né? Dentro no nosso caso, enquanto Coletivo 68, dentro do teatro. E eu acho que vai mais como a gente lida com essas diferenças e como resolve elas em prol do trabalho, que é importante. Mas esses são processos, a gente foi também amadurecendo durante o grupo e enquanto grupo, e foi entendendo o que consegue, o que dá, o que cabe. Mais ou menos isso. E sempre quando essas divergências acontecem, a gente debate para que se a gente consiga filtrar o que tirar de bom pro trabalho, em prol do trabalho. Então isso é uma coisa que funciona muito bem do coletivo, e eu gosto muito de estar fixo nesse grupo em específico. Eu tô na atuação dos projetos Mulheres Sonham Cavalos e Os Altruístas. Os Altruístas a gente já tá ensaiando faz um tempo, mas como a gente teve algumas complicações, ele acabou não ficando pronto e a gente teve mudança de elenco, então a gente tá com um elenco novo, que a gente ainda não conseguiu ensaiar com esse novo elenco. E sempre que entra uma pessoa, ela modifica totalmente, né? Então a percepção de como a gente faria aquela cena, ainda mais Os Altruístas, que é uma peça que todos os personagens vão estar sempre no palco. E Altruístas é um texto incrível do Nick Silver. Ele é um texto que ele trata desses personagens, são 5 personagens, que eles têm esses discursos, sabe? Eles são estereotipos de pessoas, de discursos que as pessoas têm. Aquela pessoa que levanta bandeira e tá nas lutas e não sei o quê, mas que ao mesmo tempo é aquele discurso vazio, né? Então são pessoas hipócritas que elas têm o discurso, elas gostam de dizer que tem, mas elas não sabem nem do que se trata, né? Elas querem fazer parte daquilo, mas elas não sabem o que aquilo realmente é de verdade e o que elas poderiam realmente fazer, né? O novo bom agora é que tu seja essa pessoa super
positiva e super politizada e que super vai nas lutas, entendeu? Mas na real essa pessoa, ela só quer a imagem dessas pessoas que vai na luta, ela não luta de verdade. O último processo que eu estava fazendo parte, né, de maneira presencial, que a gente teve que engavetar por conta do isolamento, é a montagem da peça Mulheres Sonham Cavalos, do Daniel Veronese, que é uma peça muito forte, que fala de convenções sociais, que fala de família, que fala de violência, que fala de dependência. Enfim, é uma peça bem visceral, na minha opinião, e ao mesmo tempo nada óbvia, assim. Ela é bem ácida, tem um humor ácido, um drama ácido. E essa peça propõe já no texto muitas criações também híbridas, né? Com várias referências que não são somente da linguagem teatral. E é um texto que deu bastante abertura para que o grupo trabalhasse e criasse em cima, aliás, né, criasse já com os estímulos anteriores do grupo, né? Que são realmente esses estímulos poéticos, críticos, híbridos entre linguagens. Então é um texto de muita potência, né? São 3 personagens masculinos e 3 personagens femininos. Então somos 6 pessoas em cena e tivemos 3 ensaios presenciais, né? De ir com tudo para cima do texto mesmo e da criação de corpo. E por questões, né, que todos sabemos, tivemos que interromper esse processo, mas foram 3 ensaios físicos, de encontro físico muito importantes, assim, e que faz com que esse projeto engavetado tenha muita chama ainda, né, que a gente queira muito desengavetá-lo depois que a gente conseguir sair desse isolamento. É um projeto que eu tenho muito apreço, não só por esse contato que nós criamos nesse pouco tempo, nesse curto espaço de tempo, mas pelo texto mesmo, que é muito potente. Então, a gente chama esse projeto de Mulheres, o Mulheres, e então eu tenho muito apreço por esse projeto e quero muito que ele aconteça de fato. Infância, Tiros e Plumas, eu sinto que é uma peça que expõe a acidez humana, né? Diferentes personagens enclausurados dentro de um avião, numa viagem à Disney, traz essa sensação que fica mais clara de perceber essa natureza humana violenta desde um espaço reduzido, assim, né? Acho que o espaço reduzido nos favorece a percepção dessas violências em que a gente está sendo cruzado, né? É como se fosse um microscópio, assim, estar trancado dentro de um avião, como um microscópiozinho onde tu consegue acompanhar histórias que se cruzam, personagens que muitas vezes nem dialogam, mas que tem uma ligação. E a violência, eu sinto que vem sido um tema que sempre volta, né, dentro do coletivo. E sinto que é inevitável tratar desse tema atualmente. Ainda que talvez inicialmente não fosse a proposta, né, que as peças estivessem vindo por outros motivos, né? Mas a violência tem sido um tema cada vez mais presente, né, no Brasil, no mundo, mas no Brasil especificamente, nesse momento político em que a gente vem vivendo. E acho que Infância, Tiros e Plumas traz essa visão da profundidade da acidez, porque tem tópicos de violência ali muito carnais, né, que mostra essa natureza humana cínica, essa natureza humana gananciosa, e se mescla, né? Se mescla com personagens adultos, com crianças. Então, às vezes é meio agoniante perceber aquele texto, sentir aquele texto, expressar aquele texto, mas sinto que é uma agonia que
que talvez seja a porta do tocar o outro, assim, né? De nos perceber humanos, de nos perceber somos violentos, né? Em menor ou menor grau, em maior ou menor grau. Então, eu sinto que é uma peça que traz muito disso, assim. Eu peguei pra fazer a direção da Infância, Tiras e Plumas, né? E eu já fiz algumas direções dentro dentro do curso de teatro da UFPEL. E agora tô me aventurando a dirigir dentro do coletivo. Infância, Tiras e Plumas e o Alice vão ser as 2 peças que eu vou dirigir no coletivo. E é muito louco, né? Essa visão de fora, de estar dirigindo, né? E é muito gostoso, assim. E Alice no País das Maravilhas é uma versão infantil, vai ser a primeira peça infantil do coletivo e eu também vou dirigir, né? O elenco é bem sucinto, são 4 pessoas, enquanto que o do Infância, Tiras e Plumas já são 9 pessoas, né? E a Alice era uma peça pra ficar pronta rapidamente, né? Mas como teve a quarentena, teve essa dificuldade. E eu lembro que a gente queria criar uma dramaturgia própria, então eu convidei o Pedro Bertoldi pra fazer a nossa dramaturgia. Ele aceitou, o que é incrível, porque eu já tinha visto um trabalho dele que é Filhas do Sal, em um festival, acho que foi de Santo Ângelo, né? Com a direção do Jardel e o elenco de umas mulheres maravilhosas. E eu gostei muito do texto, da forma que ele foi escrito, né? Então eu até... Isso é muito louco, né? Que acontece no festival. Tu conhece as pessoas e acaba, né? Criando esse diálogo com elas, né? Tu conhece o trabalho da pessoa e tu quer conhecer a pessoa e quer trabalhar com ela. E aí ele tá escrevendo o texto, né? E a gente tem esse momento da pandemia pra se acalmar, pra rever, né? Rever como fazer Infância, Tiras e Plumas, como fazer Alice no País das Maravilhas.